Olá, boa noite. Estamos começando mais um Carreiras no Canadá, chegando agora no final do ano com convidados sensacionais. A gente sempre busca, né, trazer profissionais que vão agregar na carreira de vocês, ou agregar na vontade que vocês têm de conhecer o Canadá e entender um pouco melhor das profissões, não apenas da sua área, também como outras profissões que podem auxiliar de alguma forma no seu processo migratório e na busca por oportunidades profissionais aqui no Canadá, não é não, Maurício? É isso aí, Rodrigo. E você que está em casa, estiver gostando do conteúdo que a gente está trazendo para vocês, deixa seu like, deixa seus comentários, não deixa de seguir a gente aqui, @Carreiras no Canadá, aqui no YouTube, no Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, nos maiores players de podcasts disponíveis aí no mercado. É isso aí. Hoje a gente tem um convidado super especial de uma área, né? Que eu costumo dizer aqui que desenvolvedor é rei do Canadá, né? É. Eles mandam aqui. Então, a gente já conversou com alguns desenvolvedores e é muito legal, né? Porque o Marco é um amigo nosso aqui. Então vai ser um episódio muito legal. Bem-vindo ao Carreiras do Canadá, Marco. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Maurício, por terem me convidado. É isso. Vamos que vamos. Embora você seja novo, né? Você tem muita experiência na área, é muito legal. Passou por algumas adversidades na sua carreira. Legal que o Marco trouxe pra gente aqui, ó. Pra mim, tudo aqui pra quem vai apresentar, é uma maravilha. Tô com um roteirinho aqui com algumas coisas que é legais a gente abordar sobre a carreira dele. Começa aqui, ó. Tô vendo aqui que você você se formou em 2019. Qual foi a sua experiência profissional? A primeira, depois de se formar, ou antes de se formar, você já teve alguma experiência profissional? Então, eu comecei a trabalhar e entrei na faculdade mais ou menos ao mesmo tempo. Na verdade, em 2009, assim, eu tive um grande tempo na faculdade. Acho que eu aproveitei até demais, passei 10 anos estudando. É interessante que, enfim, foi uma jornada. Mas eu aproveitei isso para fazer estágio, para participar de pesquisa dentro da universidade. Tive até artigo publicado, mas decidi que a carreira acadêmica não era para mim. E é isso, assim, depois que eu me formei em 2019, eu estava trabalhando já como professor de programação, estava dando aula para criança. Nossa, que legal. Isso na sua cidade mesmo, né? Sim, isso. E quanto tempo você ficou dando aula? Eu acredito que foram uns 2 anos e meio, 3 anos. Nesse processo foi um pouco antes da pandemia. Aí veio a pandemia, a escola infelizmente fechou, porque assim, todo mundo trabalhando em casa, muita gente perdendo emprego. Como era algo extra, assim, os pais tiraram as crianças da escola e era complicado, assim, todo mundo se adaptando a esse processo online. Era uma coisa nova, aí a escola infelizmente fechou. Caramba, eu vi uma coisa interessante aqui no roteiro aqui, que passou 10 anos na faculdade. É isso aqui que eu vi. Então, eu entrei em 2009 na Universidade Federal de Mato Grosso. E aí, na época, eu podia fazer 2 cursos numa universidade federal. Eu entrei para o curso de Ciência da Computação e o curso de Física. Descobri que Física não era o meu forte, que eu gostava, mas nem tanto assim. E continuei fazendo só a Ciência da Computação. Mas por causa disso, de estar em 2 cursos de exatas, a minha grade de matérias na faculdade ficou bem confusa. E eu nunca gostei muito de cálculo, então eu reprovei bastante, fiquei deixando de lado e tal. Aí acabou que eu passei 10 anos na faculdade, o coordenador do curso virou para mim e falou: então, você tem 2 opções, ou você forma ou você vai ser jubilado. E aí eu falei: tá muito complicado, preciso de um tempo para minha cabeça, preciso me reestruturar, pensar melhor sobre o que eu quero da minha vida. Tava num momento difícil, e aí eu dei um tempo, tirei uns 6 meses para poder pensar e reestruturar tudo. Caramba, interessante. Nossa, legal. Bom, vamos lá. A gente queria falar para vocês aqui, vocês estão assistindo, a gente tá com as nossas iguarias aqui, né, Maurício? Temos aqui o nosso pãozinho de queijo do Brazilian Market. Mandar um abraço para Juliana, que já veio aqui no podcast. Olha isso. Ó. Esse pão de queijo é de fabricação própria, né, do Brazilian Market. Ele é sensacional, inclusive, Marco. Fica à vontade. Obrigado. Fica à vontade, se sirva. Eu vou esperar um pouco, porque eu vou falar bastante agora. Daqui a pouco eu pego. Então, o Brazilian Market ele é um dos nossos apoiadores, né? Eles estão localizados na 2915 da Dufferin. Eles também atendem o Canadá inteiro.
Se você estiver localizado em qualquer lugar do Canadá, eles fazem entregas. Eles têm materiais, né, produtos próprios como esse, com pão de queijo, e outros produtos brasileiros também. Se você sente falta de muita coisa do Brasil, é o lugar. O link deles está aqui na descrição do vídeo, é brasiliamarket.ca. Outro patrocinador também muito legal, que a gente tem ajudado bastante gente, é a Letícia, que abriu esse curso que chama Do Zero à Proficiência. É um curso de espanhol, inglês ou francês intensivo. Você tem 2 horas de inglês ou francês ou espanhol por dia, durante um mês, ou quantos meses você quiser. E essa imersão facilita que você atinja um nível de proficiência muito mais rápido. Então, inclusive, a gente tem, né, Maurício, alguns alunos que são nossos do Guia do Canadá que estão lá e estão adorando, tanto com o curso de francês ou com o curso de inglês. O francês é muito utilizado como uma estratégia migratória, né? O Canadá está chamando bastante gente, então é bem legal. Temos também a Emily, que é a nossa super recrutadora lá do Atlântico, né? Ela consegue... O Atlântico tem algumas facilidades migratórias em comparação às outras províncias, então ela consegue contratar profissionais direto do Canadá para o Brasil, que é o sonho de todo mundo, né? Porque a gente mais escuta, me contrata, como que eu faço para conseguir uma job offer? A Emily consegue. Então, se você quer vir para o Canadá trabalhar na província do Atlântico, especificamente, entre em contato com ela, também o link está na descrição. Mas vamos continuar aqui com o Marco. Marco, conta pra gente aqui, eu tô vendo aqui, ó, perspectiva de trabalho. Beleza, quando acabou essa empresa, né, que você falou, por causa da pandemia e tudo, qual foi o seu próximo passo profissional? Eu dei muita sorte, assim, acho que eu posso dizer que toda a minha carreira eu fui muito sortudo, porque eu consegui sempre engatar de uma coisa na outra e sempre tendo alguém que me falou, assim, na hora certa, chegou e falou comigo. Na época eu estava trabalhando já não só como professor, mas também como coordenador. O dono da empresa, da escola, ele tinha uma agência também de publicidade e desenvolvimento de sites. E ele me chamou para trabalhar com ele. Falou, olha, infelizmente a escola não tá dando certo, mas se você quiser tem essa oportunidade para continuar. E aí eu continuei trabalhando com mais ou menos as mesmas pessoas, só que com desenvolvimento em si, desenvolvimento web. Que legal. E vamos lá, isso foi em que ano aqui, pegando ali do tempo 2020? Foi em 2020, no começo da pandemia. Entendi. Beleza. E quanto tempo você ficou? Eu fiquei nessa empresa até 2021. Em 2021 eu fui pra... Teve uma parte interessante, eu tive uma desilusão muito grande, que eu tinha um colega que trabalhava sentado do meu lado, e aí ele sempre falava assim, era aquela pessoa que falava demais, não sei o quê, mas ele era uma pessoa assim, péssimo programador, não fazia nada direito, eu vivia tendo que consertar as coisas que ele fazia, só que ele sempre estava falando muito, então ele conseguiu na época sair e ir para uma empresa muito grande lá de Cuiabá também. E aí eu fiquei assim, com aquela sensação, por que que ele consegue, mas eu não? Assim, bateu muito forte isso. E aí eu fui tentar procurar outras vagas. Falei, não, eu preciso ganhar melhor. Eu tava ganhando muito mal na época, assim, fazendo um monte de coisa, formado, pós-graduado e ganhando perto de um salário mínimo na época. Então, assim, pesado. Aí eu procurei no LinkedIn, comecei a me candidatar para vagas para trabalho remoto. Achei uma vaga na Inglaterra para trabalhar e comecei a trabalhar com eles. Fiquei mais ou menos uns 6 meses no período de 2021. Remoto. Remoto. Legal. Isso, tudo isso remoto, né? Pô, na Inglaterra é sensacional, né? Porque tá ganhando em pound, ó. Isso. Nossa, você é o melhor do mundo morando no Brasil ganhando em pound, não tem nada melhor. Nossa, foi muito bom, que aí eu tava assim, agora eu não preciso mais me preocupar, tô ganhando bem, tô tranquilo, trabalhando de casa, mas nisso, assim, eu já tava há bastante tempo planejando mudar pro Canadá e... Por que o Canadá? Você pensou em outros lugares? Pensei, a gente teve essa ideia, eu e meu marido, a gente... Desde que a gente se conheceu, assim, uma das coisas que a gente teve em comum desde o começo foi esse desejo de sair do Brasil. A gente estava desconfortável, não sentia, assim, um lugar legal, não tinha uma perspectiva de futuro, de carreira, de o que trabalhar.
vi assim, eu vou ficar aqui, o melhor que eu posso fazer é virar servidor público e é isso. E não é o que a gente queria. Aí a gente começou a pesquisar outros lugares, ver onde seria interessante para mudar. Aí a gente viu primeiro países de língua inglesa. Aí as alternativas eram Inglaterra, Austrália ou Canadá. Estados Unidos nem era uma alternativa porque imigrar para lá é muito difícil e tal. Irlanda, você não pensou? A gente pensou na Irlanda, mas assim, igual, mesma coisa da Inglaterra. É longe, é complicado, diferença muito grande de fuso horário. A Austrália, então, é do outro lado do mundo, nem se fala. Cara, tem que amar bastante, né, quando pensa na Austrália. Sim, tem que... assim, muito amor. E uma coisa pra gente que é muito importante, a Austrália também é muito quente. A gente queria ir pra um lugar frio. Aí o Canadá, com portas abertas pra imigrantes, sendo um país com frio. E, assim, acho que isso foi meio que decisivo pra gente. E aí a gente falou, Canadá é a melhor alternativa, vamos mudar pra lá. Legal. E qual que foi o plano? O que você pesquisou? Qual que foi a estratégia que vocês utilizaram pra vir? A gente começou a pesquisar sobre isso, assim, assistir vídeos no YouTube, começou a dar uma olhada enquanto ainda estava vendo quais países. Uma das pessoas que ajudou a gente bastante, assim, depois que a gente decidiu vir para o Canadá mesmo, foi a Celina. Acho que ela teve até com vocês no episódio, eu tenho anotado aqui. Tem. Episódio 67. Ela ajudou a gente bastante nesse processo e tal, de dar um encaminhamento, de saber ao certo qual era a estratégia que a gente ia fazer. Mas foi isso, assim, a gente pesquisou, decidiu que o Canadá ia ser o melhor e depois falou quais são os próximos passos. E aí começou a ver vídeos, começou a pesquisar o que a gente precisaria juntar de documento, o que precisava fazer para o processo. E a estratégia foi o college? A estratégia, a gente estava em dúvida no começo de como fazer, porque eu já estava formado na faculdade, eu já estava para formar, e por ser área de TI, a gente pensou que seria mais fácil para mim vir para trabalhar e o Saulo, meu marido, vir para estudar. Aí essa foi a nossa estratégia, assim, dele vir fazer uma pós-graduação, eu vim para trabalhar e foi o que a gente fez. Eu vim como acompanhante dele. Que a gente discute aqui, né? Inclusive a gente já viu alguns convidados que alguns consultores de imigração falam assim, não, quem tiver o melhor inglês vai estudar. Isso a gente entende como um erro. Né? É relativo. Depende, se um cara tem um inglês muito bom e o outro não tem nenhum, ok. Mas se o outro tem mais ou menos, porque tem que ser sempre pela empregabilidade, que nem você, um profissional da área de TI, muito mais fácil. Sim. Não que seja fácil, né? É mais fácil do que o outro profissional. Então, tem que analisar outros elementos. O inglês é importante, sim, mas não pode ser o único que determina. O inglês é bem importante, assim, uma dica para as pessoas, para outros programadores treinem o seu inglês, é muito importante, assim, falar agora olhando para a câmera, assim, uma coisa que dói no meu coração é quando as pessoas falam default. Não existe default, é default. Falem as palavras corretas. Não tem problema ter sotaque, não tem problema você tá aprender como fala as coisas, mas tentem se comunicar bem. É muito importante a parte da comunicação. Eu consegui expressar minhas ideias, consegui falar, principalmente em entrevista, que muitas das entrevistas aqui, elas têm uma parte do processo que é com programação, que você precisa resolver um problema lá ao vivo com o entrevistador e você não pode ficar parado, não pode ficar sem falar. Tem que estar resolvendo o problema, explicando o que você está fazendo, pensando naquilo. É um momento tenso, é um momento complicado, então é importante estar tranquilo e saber se comunicar para não ficar assim na hora, ficar sem saber o que falar. Isso é importante, né? Porque uma das características, né, das pessoas de TI, normalmente elas são mais introspectivas, né? Eu lembro que teve uma época nas empresas que eu trabalhei, tinha um time de desenvolvimento de processo, né? Não de desenvolvimento, de melhoria de processo, e a gente ficou na frente dos desenvolvedores da empresa.
era o contraste absurdo, porque eu tinha o tempo inteiro falando, discutindo, não sei o que, e eles lá, todo mundo parado, com fonezinho de ouvido, parado. Eu até perguntei, pessoal, se a gente estiver atrapalhando vocês, avisa aí, porque é provisório aqui, a gente arruma. Mas isso que você falou, o cara tem que ser bom e tem que ser bom na entrevista também, né? Porque ele tem que ter uma desenvoltura ali, né? Sim, sim, acho que saber se comunicar e tal, parecer estar tranquilo é bem importante. É uma das coisas mais importantes, na verdade. E tem que finalizar o código, né? Ou quando ele pede. Ou se não finalizar, já. Isso é uma coisa interessante. Teve uma coisa que me aconteceu aleatoriamente, eu já tava aqui. Eu recebi um e-mail do nada de um recrutador da Amazon. Ele chegou assim, oi, tem uma vaga aqui, eu olhei o seu perfil no GitHub e no LinkedIn. Isso é muito importante também, tem um GitHub bem atualizado e o LinkedIn com as informações. Ele olhou, falou assim, eu tô aqui, quero saber se você tá disponível para uma entrevista. Eu achei até estranho, achei que era um golpe por ser, tipo, pelo nome da Amazon, fui procurar, mas acabou que era de verdade. Fui chamado para entrevista e passei no processo. Mas eu não finalizei o desafio, acho que em nenhuma das partes de código que eu tive que fazer. Interessante isso, né? Aí que tá, é uma coisa legal, que os recrutadores, eles não querem que você resolva o problema, eles querem ver o seu processo. A linha de raciocínio. Isso, como que você tá pensando e qual é o processo que você tá usando para quebrar o problema em partes menores, para como que você consegue comunicar a sua resolução de problema. Legal. É bem interessante, porque eu vejo sempre isso, né, na desenvolvimento, né, e muitas pessoas que eu converso, realmente, é difícil você conseguir acabar o código, né, num curto espaço de tempo, cara. Você fala, pô, se eu tivesse, sei lá, um amigo meu falou, pô, não consegui entregar, mas sei lá, se tivesse mais 1 hora, ou sei lá, meia hora, eu finalizava. Assim, 1 hora é pouquíssimo tempo para você explicar sobre a sua carreira, fazer um problema de código e ainda falar mais alguma coisa e tal. É um momento tenso, assim, eu tava nervoso em todos os dias, todos os processos, mas acho que o importante foi que eu tava lá escrevendo código e eu não parava de falar. Eu tava sempre explicando, falando assim, aqui eu tô fazendo isso por causa disso, 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 explicando a minha linha de raciocínio, assim, por que eu escolhi fazer X e não Y, porque eu escolhi resolver de uma maneira e também dizer assim, não vou resolver dessa outra maneira por causa dessas razões. Então eu estava demonstrando assim, o domínio do problema, o domínio da linguagem, o domínio das ferramentas e também demonstrando assim, que eu consigo escolher o melhor a partir do momento. Teve um problema que eu falei assim, posso resolver de 3 maneiras aqui, mas eu vou fazer dessa porque é a que eu sei que eu vou conseguir resolver no tempo que a gente tem. Olha que legal. E a sua tela compartilhada, né? Eles vendo tudo que você tá fazendo. Eu acho que essa é uma situação chata, né? Que o cara tá ali olhando tudo que você tá fazendo. Sim, a tela compartilhada, a câmera ligada, você fica assim, meu Deus, eu vou ter um negócio aqui. Legal, não, legal. E, beleza, aí vamos voltar um pouquinho só. Você teve a estratégia, né, de vir para cá, você no mercado de trabalho, né? E você largou sua empresa da Inglaterra? Sim, isso é uma coisa interessante também. Quando eu estava trabalhando para essa empresa da Inglaterra, e aí um amigo meu, que ele inclusive esteve aqui também, o Pedro, ele estava no episódio, deixa eu ver, tá aqui nas anotações. O Pedro é legal, porque o Pedro é o cara que hackeou o sistema, né? Assim, a gente fala, não hackeou, assim, efetivamente, né? Mas ele achou a brecha no sistema para vir com o Working Holiday Visa. Né? Sendo brasileiro. Sendo brasileiro. Ele é o cara que... Quando a gente falou, eu lembro o Maurício, não, como assim? Como você pegou o... Ele realmente, assistam, vale a pena, esse episódio é bem legal. Eu achei que o episódio 34. Ele já estava aqui no Canadá fazia um tempo... Aí, do nada, ele também me mandou uma mensagem assim, falando, eu tenho uma vaga na empresa que eu tô trabalhando, tá afim? Aí eu falei, opa, demorou. Nisso, assim, isso já era quase 2022. A gente já tava com tudo certo, só esperando o
só esperando o nosso visto sair, assim, já tinha dado entrada no processo. Aí eu falei, trabalhar para uma empresa canadense é melhor porque eu já vou chegar com um trabalho, assim, maior dificuldade que eu vou ter quando eu estiver lá já vai estar resolvida. 2021. Obrigado pela correção. Mas, assim, eu fico pensando pra você tava num emprego bom na Inglaterra, não é fácil sair do emprego bom, né? Pois é, tava, mas é aquela coisa, entre estar no emprego bom e estar no emprego que vai trazer uma perspectiva de futuro melhor. É claro. Não, mas sim, com certeza. Mas não é uma decisão fácil, né? Mas é necessária, né? Aí você foi pra empresa dele. Isso, eu fui pra mesma empresa que ele estava trabalhando, aí a empresa que eu tô trabalhando até hoje, inclusive, já tô há 3 anos e meio na empresa. Caramba. Legal. Então, E aí você foi contratado pela empresa estando no Brasil ou só depois que você recebeu o seu work permit que eles te contrataram? Então, no Brasil, como eu não tinha como entrar no payroll da empresa, porque eu ainda não tinha nem meu work permit, eles me contrataram como um contractor, que assim, eu poderia estar trabalhando, foi a brecha para eu tá na empresa e não tá na empresa. E aí assim que eu mudei, eu mudei o contrato para ir entrar no payroll da empresa. Inclusive uma coisa interessante, tava no aeroporto esperando o voo, tava lendo o contrato e assinando o contrato, mandando para eles. Tava fazendo isso do aeroporto para mudar para cá. E aí quando eu já cheguei assim, com o contrato assinado, tudo certinho. Isso é bom demais. E acho uma grande vantagem também de ser desenvolvedor essa possibilidade de trabalhar remoto de qualquer lugar, né? Sim, isso é muito interessante. Uma coisa interessante da empresa é que boa parte da equipe não está aqui em Toronto. Acho que eu tenho 2 ou 3 colegas só que estão aqui. O resto está em outras cidades. Tenho alguns colegas em Montreal, tenho outros em Vancouver. Então, assim, todo mundo tá trabalhando remoto e é isso. Funciona e dá tudo certo. E todas essas empresas que você trabalhou, você utilizava a mesma linguagem? Sempre foi a mesma coisa? Você teve que adaptar com a linguagem de programação ou teve que ir para outra? Quando eu estava na Inglaterra, para a empresa da Inglaterra, eu estava trabalhando como desenvolvedor front-end, então era mais parte visual, lidando assim com o que as pessoas veem. E aí, para a empresa que eu tô agora, eu mudei para trabalhar como desenvolvedor back-end. Então é o que as pessoas não veem, mas as mesmas linguagens. O que você gosta mais? Isso é uma pergunta difícil porque eu não tenho uma preferência assim, eu gosto mais, eu gosto dos dois, acho que cada um tem os seus desafios e são interessantes. Mas eu não tenho uma preferência assim muito grande. Mas essa pergunta é interessante. Às vezes também pergunta, cara, o que você gosta? Eu falei, cara, eu gosto de tocar guitarra. Tudo que eu faço sem ser isso, eu faço porque eu preciso ganhar dinheiro. Exatamente. Essa é a resposta padrão, mas legal. E como que foi assim, essa adaptação nessa empresa nova, que você já estava aqui no Canadá e se bem que você já estava remoto, né? Mas sempre estar numa empresa nova, num país diferente, você tinha que se adaptar a um país novo, começar um trabalho novo. Agora que você falou, agora com back-end era front-end, então tinha vários desafios aí, né? Quando você chegou aqui no Canadá, né? No início. Acho que foi um processo bem complicado. Foi interessante essa mudança, porque a gente mudou bem no meio da pandemia. Então, eu tive que ficar de quarentena quando eu cheguei. A gente ficou trancado dentro de casa por duas semanas no Airbnb, sem poder nem, sair da porta. Tanto que quem recebeu a gente no aeroporto, levou a gente pro Airbnb, fez compra de mercado, ajudou a gente bastante, foi o Pedro, ele é nosso super amigo do coração. Pelo menos não foi o hotel, né? Você podia ter ficado na fase do hotel ainda, né? Foi um pouco melhor. A gente ficou essas 2 semanas no Airbnb, mas antes de sair do Brasil, com medo de ter Covid, com medo de alguma coisa, assim, de atrapalhar a gente nesse último momento de, nadar pra morrer na praia, a gente saiu do apartamento que a gente tava umas 3 semanas antes de viajar, encontrou com todos os amigos, fez todas as despedidas, ficou 2 semanas no hotel também, trancado, sem sair pra fazer nada,
para não correr o risco de pegar Covid. Ah, que assim, legal. Foi bem esperto isso, né? Bem legal, interessante. Mas foi assim, horrível. Foi bem cansativo, foi... Ficar isolado nunca é legal, né? Foi um mês isolado, assim, 2 semanas lá no hotel, fechado, aí depois chegar aqui, 2 outras semanas, foi bem puxado pra gente. Aí acho que essa foi o processo mais complicado e tanto que eu sinto, assim, que eu cheguei só depois que dessas 2 semanas que eu saí, foi bem Frozen, assim, livre estou, abri a porta, saí de lá e falei, agora eu posso andar na cidade, ver como são as coisas e tal. Porque você chegou e não chegou, né? É muito estranho isso, cara. É um limbo, assim, é uma sensação estranha, mas depois disso, acho que eu falei assim, quero conhecer, quero visitar mais, quero ver o que tem na cidade pra fazer. Que eu fico lembrando, assim, pegando um paralelo, quando eu cheguei, né? Cara, ainda mais pra mim, tinha sido minha primeira vez que eu vim pro Canadá, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, né? Eu tinha 20 e poucos anos também. E, cara, eu fico imaginando, pô, você tá aquela pilha de conhecer um lugar novo e você tem que ficar 2 semanas preso. Isso foi complicado. Mas, pode falar. A gente deu... Assim, uma das coisas que ajudou a gente a decidir, a cimentar essa ideia de realmente é o Canadá que a gente queria ir. A gente fez uma viagem exploratória antes, no meio de 2019, se eu não me engano, no começo pro meio. Foi em maio. A gente veio pra Toronto e pra Montreal pra conhecer, pra ver se era, assim, bater um martelo e falar, é isso mesmo que eu quero. E foi, assim, uma experiência sensacional. Ainda não tinha pandemia, então a gente aproveitou logo esse pedaço um pouquinho antes, conseguiu fazer bastante coisa, ir para vários museus e visitar vários lugares. Fizemos toda a turistagem de visitar os pontos da cidade. E acho que foi, assim, a experiência que definiu quero vir pro Canadá e não para outro lugar. E você foi em Montreal, você pensou em ir pra Montreal ou não? Olha, até pensei, mas assim, eu não falo francês, então é complicado. É bem complicado, né? A gente conversou com algumas pessoas de lá. A gente, inclusive, tem uma parceira do Guia do Canadá, que é a Isabela, que morou lá em Montreal. E ela fala, sem o francês pra conseguir trabalho, né, Maurício? Não é pior, você precisa do francês e do inglês, né? Então, se você quer nos entry levels ali, né, o between jobs ali, pra começar a atender no restaurante alguma coisa, você precisa ter pelo menos o inglês e francês, né? Então já é... A Carol também, né, que a gente conversou de marketing também, ela falou, cara, e ela aprendeu na raça, né, o francês, né, mas é mais um desafio, né? Assim, pra gente tá lá visitando, pra você ir como turista, porque as pessoas falam inglês e francês, você consegue se virar, não tem problema. Mas pra viver e trabalhar, inclusive conversando com os colegas de trabalho e tal, eles falam em francês no dia a dia com as outras pessoas e tal. E acho que tem uma legislação recente, algumas mudanças que as empresas do Quebec, elas precisam ter uma parcela das pessoas que falam francês. Então, se você falar francês, assim, diferencial enorme, vai te abrir muitas portas para ir pro Quebec. Eles estão cada vez mais fomentando isso, né? O próprio Canadá está chamando mais pessoas que falam francês, é bem interessante. Mas vamos lá, depois que você saiu da sua prisão aí de 2 semanas, aí você realmente foi sentir o Canadá, você estava na empresa nova também, que já trabalhando, né? Você já foi para sua casa nova, você continua no Airbnb? Então, a gente ficou... O nosso plano foi ficar no Airbnb por 1 mês, até para ter esse tempo de... Assim, é muito prático essa mudança que teve com a pandemia de tudo ficar online, da gente poder falar com alguém, falar com até um corretor de imóveis para ir ver pra gente, fazer uma chamada de vídeo. Mas tem algumas coisas que eu não gosto de fazer online, é até irônico, né? Sou programador, vivo nisso, mas tem coisas que eu falo assim, não, eu preciso fazer pessoalmente. E aí a gente foi para ver apartamento, para ver casa pessoalmente. É uma coisa que a gente queria fazer. E como que foi? Aí você contratou uma empresa para fazer isso? Como que foi? A gente começou a olhar nos sites de aluguel e entrou em contato com os corretores. Falou com uma corretora, ela ajudou a gente, foi atrás
dos lugares, a gente visitou alguns apartamentos. Acho que a gente perguntou para algumas pessoas que região da cidade seria mais interessante. Aí indicaram pra gente uma região e a gente foi procurar casa naquela região. E foi isso. E aproveitando, pegando o gancho aí, pessoal, dessa parte de casa, a gente tá com o nosso patrocinador novo, que é Cinco Casas, que é focada, né, na região de Barrie e de Simcoe. Eu não conheço, não sei se o Maurício provavelmente já, que ele é mais da área dele aqui. Então, se você quer comprar uma casa, é uma região boa, uma região que valoriza, né? Surgiu da necessidade. Vários brasileiros têm se afastado um pouco de Toronto, né, indo para essas regiões. Então, se vocês querem comprar casas, assim, entre em contato com elas, o link tá na descrição também. Eles fazem todo o processo, né? Falam português, então é muito mais fácil você comprar com alguém que fala a sua língua. E eu acho que é isso, faz todo o planejamento até a entrega da chave da tão sonhada casa. Esse é um serviço diferente, né? O Marco contratou, na verdade, foi mais pro aluguel, né? Esse é mais focado na venda de casas. Beleza, aí você pegou, vocês colocaram... Uma coisa que eu acho legal falar também, que sempre é o desafio de todo imigrante, né? Você vai ter que mobiliar a tua casa também, né? Você alugou, ou você já conseguiu pegar uma casa já mobiliada? A gente mudou para um apartamento bem pequeno, inclusive, então não tinha muita coisa para mobiliar. O que foi bom é que já tinha as coisas tipo geladeira, fogão, forno e tal. Então é menos uma coisa para preocupar. Mas a gente teve que mobiliar a casa inteira. Aí a gente fez o que acho que todas as pessoas fazem. Fomos na IKEA, medimos a casa inteira, assim, de cima a baixo. Saímos com uma fita métrica medindo a casa inteira para pegar as medidas. Aí fomos na IKEA com a fita para medir se as coisas encaixavam. E aí falando, quero isso, quero aquilo, não sei o que, fazendo as contas pra ver, né, se cabia também no bolso pra comprar os móveis. E é isso, a gente demorou um tempo também pra mobiliar, deixar a casa bonitinha do jeito que a gente quer. E são duas coisas interessantes de falar, né? Aqui em Ontário, pelo menos, provavelmente nas outras províncias é a mesma coisa, né? É obrigado a alugar pra você apartamento, caso que seja, né, com o fogão e com a geladeira, se eu não me engano. São os dois que são obrigatórios, né? Isso é uma vantagem enorme, né? Porque, imagina, tem que mobiliar a casa inteira. Isso é bem complicado, assim. Acho que a última coisa que a gente conseguiu também foi o sofá. Foi uma novela, estava em falta, no meio da pandemia, e faltava coisa para entregar e não tinha, e isso e aquilo. Foi assim, a gente demorou para conseguir mobiliar toda a casa, mas também a gente priorizou coisas mais importantes. Tipo assim, é uma cama para poder dormir, uma mesa para poder trabalhar, cadeira de escritório e tal. E aí foi pegando as outras coisas depois. Tanto que a gente tinha caixa até, sei lá, uns 6 meses depois que a gente mudou, ainda tinha caixa fechada. É que esse desafio, esse início é terrível, porque, olha, você provavelmente vem pra cá, tá no início, você não tem carteira de motorista. Provavelmente não tem carro. Ou vou ter que alugar, a carteira brasileira vale 3 meses, né? Ou aí tem que pegar, pelo menos tem o hall aqui, que é uma vantagem, né? Não sei se no Brasil tem alguma coisa parecida, mas você consegue dirigir um carro melhor. Então, esse início é cruel, cara, para todo mundo. Cruel. Era bem interessante, que as coisas pequenas a gente saía e tava pegando o metrô, carregando prateleira, carregando caixa, e ia pegar no metrô e é isso aí. Cara, eu tenho aqui uma história terrível. Quando eu saí daqui do Toronto em 2016 para ir para os Estados Unidos, eu tinha comprado os móveis de uma aluna da minha faculdade, né? E eu peguei um carro que meu plano era, beleza, vou lá na casa dela, pego um hall, já tinha reservado, eu não lembro se eu tinha reservado, eu não reservei. Eu achei que uma SUV ia ser suficiente para transportar uma casa, completamente sem noção. E eu tinha reservado o storage, que eu ia pegar as coisas, botar no storage e levar para casa. Só que os Estados Unidos pegam umas peças na gente. Tem um public storage lá. Beleza, fui ver, vou botar aqui no storage. Quando eu cheguei lá, eles não deixam que você, se você não tem green card, se você não é cidadão americano, você não pode fazer. Eu falei, vocês me ligaram uma semana antes. Eu falei, vocês não me avisaram isso? Não. Aí a garota, cara, foi uma das situações mais tensas que eu posso ter aqui na América do Norte. Eu cheguei lá, 9 da manhã, 9 e pouco. Eu só tinha até 1 hora para tirar as coisas do apartamento dela, meu plano era tirar e botar no storage. Não podia mais pegar não tinha mais o storage, tive que descobrir o storage na raça, que a mulher ia fechar as duas. Eu e minha esposa tirar tudo que tinha no apartamento da garota, conseguir um storage na raça, implorando um hall na raça do cara. Tive que esvaziar tudo e botar no outro storage isso em 1 hora. Eu e minha esposa sozinho. Esvaziar o apartamento inteiro.
São coisas assim que, cara, quando você vai para um lugar novo que você não conhece, você tem que passar por cada situação desnecessária, cara. Isso eu acho que foi uma coisa bem complicada pra gente, assim, chegar sem ter documento, sem ter o credit score, sem ter nada, assim, chegar do zero e aí você não consegue abrir conta no banco porque você não tem endereço, mas não consegue endereço porque você não tem conta no banco. Assim, acho que essas... Não pode ter cartão de crédito, né? Esse primeiro mês pra gente de fazer todas as coisas, ir atrás de casa, comprovar isso foi uma coisa bem complicada. A gente teve que... Quase todas as nossas economias foram no aluguel, porque a gente teve que... A única maneira que aceitaram pra gente mudar pro apartamento foi pagar o ano inteiro de aluguel. Caralho. Então, assim, Nossa, pagou um ano inteiro. foi tudo que a gente tinha economizado, assim, mais da metade do que a gente tinha guardado foi assim, de uma vez pra pagar o aluguel, pra poder falar assim, não, porque a gente precisa de um lugar pra morar, senão a gente ia ficar sem. Esse início é muito cruel, cara. É que nem eu falo, tinha que ter meios assim de facilitar, né? Todo mundo passa por isso. Eu passei diferentes coisas, o Maurício passou, todo mundo passa por isso. É muito difícil. Até a galera vê, e mesmo depois de um tempo, né? Aí você vai ver, beleza. Aí você vem com o Work Permit. A diferença do Work Permit pro PR assim, é colossal também, né? Porque assim, quanto ao Work Permit, você não consegue pegar os melhores cartões de crédito. Tem uma série de limitações também. Sim. A gente teve dificuldade também pra ter acesso à saúde pública, por exemplo. Mas na pandemia não estava liberado para todo mundo que tivesse... Então, aí que é a coisa interessante. Estava liberado para todo mundo, isso muda de província para província, tem toda aquela coisa, e a empresa que eu trabalho, a sede dela não é na província de Ontário, então eu não encaixava nessa coisa de estar trabalhando e tal. Nossa... Essa é a pegadinha do trabalho remoto, né? Então, como os planos são provinciais, né? Ele tinha que estar em Vancouver. A empresa, ela tem que estar sediada onde você está trabalhando, né? E aí, o que você fez? Você comprou um plano de saúde privado? O que você fez? Aí a gente melhorou um pouco o plano de saúde do Saulo, da universidade. Assim, ele tinha acesso a um plano de saúde um pouco mais barato por causa da pós-graduação. A gente investiu nele, viu se dava para fazer um upgrade, fez uma melhora nesse plano e ficou com isso até conseguir o PR. Mas aí o PR acaba com esse negócio, acaba, né? E com o PR... Porque ele mora aqui, interessa onde ele tá morando, né? Com o PR, nossa, foi muito mais fácil. Na hora, eu só cheguei e falei assim, olha, tá aqui o documento, tive que ir na Service Ontario para fazer as coisas, fui umas 15 vezes para tentar resolver isso, mesmo com a empresa de Vancouver tentando argumentar, levei o contrato de trabalho, levei um monte de documento, falaram que não. Aí com o PR eu falei assim, chega, tá aqui. Essa sensação, cara, é muito legal, né? Porque eu sempre penso, quando você tá no Work Permit, você sente que você ainda não é parte da galera, né, cara? Você é temporário, né? Você não é parte da galera. Mesmo com o PA. O PA, obviamente, no meu caso, que tava preso com o LMAE, pra mim, assim, a mudança da água pro vinho. Que eu literalmente quebrei, agora eu tô livre. Aquilo que você falou, agora livre estou. Eu tava preso. Então mudou muito. Mas aí quando você pega a cidadania, velho, agora acabou. Agora que eu tô falando de igual pra igual, velho. Tá vendo? É interessante essa mudança, assim, É muito interessante até pra, assim, aplicar no trabalho, que sempre perguntam, você tem permissão pra trabalho onde você tá? E aí antes era assim, sim, mas com condições e tal. Agora, sim. Não tem nem pergunta. Assim, acabou a conversa. E como que foi isso, né? Falando de PR aí, né? Muitas pessoas assistem, é engraçado isso, né? Pegando o gancho também. E eles não entendem, né, que a gente tá falando PR. O que é isso de PR? Eu já vi um comentário lá. PR, assim. Vocês falam tanto de PR. Sempre eu vou lembrar, né? Eu e o Maurício, a gente fez um vídeo, tem acho que 50 minutos, 40, com todas as siglas importantes da imigração. Tá aqui. Inclusive é bom de deixar na descrição. Mas o PR nada mais é do que o Green Card canadense. A permissão é um visto de residência permanente, né? É o que garante que você é um residente que vai ficar aqui no Canadá durante o tempo que você quiser. Vulgo PR, né? Vulgo PR. Em português, claro. Claro que você precisa cumprir algumas regras, né? Que é permanência no Canadá. Você não pode ficar 5 anos fora e voltar. Mas eu acho que até 3 anos, 2 anos você pode ficar fora durante 5, né? É bem difícil.
E é isso. É importante. Essas siglas é isso. O PR é isso. Vamos continuar. Aí, depois de quanto tempo você conseguiu aplicar para o PR? A nossa aplicação foi depois de 1 ano e meio. Então, em março de 2023, a gente conseguiu o nosso PR. Assim, mas também teve uma mudança. A gente veio para cá com o Saulo como aplicante principal, eu como acompanhante. Para a aplicação do PR mudou, porque fazia mais sentido pela área que eu tô trabalhando, Dá mais ponto, né, também. Isso, aumentava a pontuação. Você estava 1 ano já trabalhando também, né? Isso, eu já tava com 1 ano de experiência canadense, porque, né, quando eu cheguei já assinei o contrato, começou a contar o tempo de experiência, e mesmo eu estando com mais de 30 anos, perdendo ponto por causa disso, ainda assim compensou mais eu ser o aplicante principal. Isso é muito legal, isso são estratégias, né? A gente conversa muito com o Terry isso. Cara, se você é casado, você tenta de tudo, vai ver a pontuação com um dos cônjuges, tenta o outro e vai naquilo que é melhor, né? Ver o que você precisa fazer. Tem que tentar todas as alternativas, né? Tudo, tenta todos os programas possíveis, né? Tudo que você tem que tentar é a guerra, isso aí. Até você conseguir copiar é guerra. Isso foi uma coisa interessante, falando de casamento e tal. Uma coisa interessante da nossa história, a gente fala que o Canadá que casou a gente. Porque na época a gente tava morando junto já e tal, nem pensando em assim, casamento, em assinar papel, nem nada. E a gente tava assistindo algumas lives, tava acompanhando esse processo e falando exatamente sobre isso. Que pra comprovar aqui, eles aceitam que você comprove que você tá junto com a outra pessoa, mas tem que ter carta dos amigos falando, fotos e coisas assim, ou papel do casamento. Aí a gente falou, vai dar muito trabalho essa coisa de carta, de foto, porque a gente não posta muita coisa nas redes sociais, então... Mas você podia ter a união estável aqui, canadense também, é mais rápido. Então, pra gente o mais fácil foi assim, só assinar o papel do casamento e pra resolver tudo, assim, resolvia... Mas bem que dá no mesmo, né? União estável. Ele teria que casar lá antes pra vir pra cá. Ah, tá, você fez O isso. processo. Sim, foi pra mudar. Você casou, isso no Brasil, então. Isso no Brasil. Tá, legal. Eu tava viajando, que já tava aqui, achei que era pro PR já. Não, isso é pra desculpa. poder vir como... Tá, entendi, faz sentido. Desculpa, não ficou claro. Isso foi quando a gente tava se planejando pra vir pra cá no começo ainda, com o Saulo como estudante, eu pra trabalhar. A gente teve esse planejamento e viramos um pro outro, assim, a gente vai precisar casar, né? A gente vai precisar casar. Tá bom, vamos casar. Foi assim. No Brasil, vai no cartório civil, né? Como que é? Tem um cartório especial pra casamento, eu não sei. Mas união estável também daria, mas também dá quase a mesma coisa, né? É igual. É a mesma coisa. Lá em Cuiabá, na nossa cidade, a gente foi atrás do cartório que faz casamento, chegou lá, a gente achou que ia ser até complicado, que a gente ia sofrer algum preconceito e tal, mas não. Perguntei, preciso das coisas pra casar. O cara falou, tá aqui. É lei, meu Precisa amigão, desses não pode documentos. não. Se tivesse alguma coisa assim, você denunciava o cara. É lei, acabou, até essa não. Mas foi assim, muito tranquilo. A gente casou, assim, todo o processo, os papéis, os documentos. Foi só o tempo, assim, de... precisa de tanto tempo, de 30 dias publicado pra se alguém tiver alguma coisa, falar e tal. Mas tirando isso, assim, foi entregar o documento e pronto. Show de bola. Não, beleza. E no PR a mesma coisa, né? Quando você foi pra fazer, só fazer a tradução juramentada da certidão e já era, né? Isso foi uma coisa que a gente já tinha planejado desde o começo. Como o plano futuro, assim, era já pra imigrar, a gente começou a pensar assim, o que a gente consegue das nossas documentações que já seja válido em inglês ou que já seja em inglês e o que a gente precisa traduzir. Então a gente foi traduzindo durante o processo vários documentos. Não foi uma coisa assim, pensei de última hora e preciso. Tanto que quando a gente foi aplicar para o PR, a gente só abriu a pasta online do Drive e falou, eu preciso disso, tá aqui esse documento, tá aqui esse, só saiu copiando de um lado para o outro para mandar. Então foi bem fácil. Vocês aplicaram sozinhos ou vocês usaram alguma consultoria? A gente usou consultoria porque isso foi uma coisa que a gente fez uma escolha pessoal. Apesar de ter toda a informação disponível, a gente falou, para evitar qualquer problema, vamos fazer com uma consultoria, vai ser um pouco mais caro, mas
vai evitar Dor de cabeça. É uma decisão complicada nisso. A gente fala... A gente tem parceria, né, com o Terry. A gente recomenda isso, porque, por exemplo, no meu caso, eu fui o contrário. Falei, não, eu sei, vou fazer sozinho. Cometi 2 erros que poderiam ter derrubado meu PR. Um derrubou. Um derrubou, né? Um derrubou. Eu apliquei no dia 18 de dezembro, quando eu fiz 17 de dezembro, eu fiz 1 ano. Eu apliquei no dia 18, que eu já tinha recebido... Você recebe um mês antes, né, quando o ITA, só que eu segurei porque eu falei, cara, eu faço 1 ano dia 17 de dezembro, não vou aplicar antes, porque pode dar coisa... É controverso. Eu falei, cara, não vou correr risco. Aí eu apliquei. Só que o que aconteceu? Lembra que eu te falei que eu tenho união estável com a minha esposa? Não aceitaram a brasileira com tradução juramentada. Mas derrubaram em 1 semana. Falei, não, cara, e o teu processo? Aí ela fui, eu esperei, já estava com a pontuação, esperei, em janeiro apliquei. Ok, só que eu cometi outro erro, por falta de atenção. Dentro do formulário, você tem que preencher a nacionalidade. Eu coloquei que a minha esposa era... Eu não lembro disso. Eu coloquei que a minha esposa era canadense. Nossa. Cara, poderia ter derrubado minha aplicação de novo. Seu Canadá foi tão bonzinho que falou, beleza, manda o seu diploma, manda o seu passaporte canadense da sua esposa. Eu olhei isso aqui e falei... Aí eu tive que pensar, eu falei, cara, minha esposa, certeza que eu preenchi errado. Aí eu tive que ir lá, mandei um texto gigante assim, falando, cara, eu sou idiota, eu preenchi errado, ela não é canadense, entendeu? Ela é brasileira. Beleza, ok. Mas, cara, poderia ter derrubado o processo. A gente teve um problema assim também quando a gente veio em 2019 para a viagem exploratória. A nossa autorização, o ETA, para entrar no Canadá, a gente fez sozinho. E aí o do Saulo ele preencheu errado, foi o primeiro que ele fez. Todas as vezes, até a gente conseguir o PR, que a gente teve que sair e voltar esse processo de ir e voltar do Canadá, param a gente para perguntar. Até... Fica marcado, até pegar o PR. Fica marcado até pegar o PR, depois nenhuma pergunta, nada. Mas até a gente conseguir o PR, todas as vezes, era assim, um círculo vermelho, assim, pra ir falar com alguém. Tinha que sempre falar com um agente de imigração, com alguma coisa na hora de passar pela fronteira. Então, assim, é complicado. Não, você falou um ponto, eu lembrei, quando eu fui pra Islândia, eu fui com o pessoal ali, uma das pessoas, ele tinha conseguido o PR através da compaixão humanitária. Cara, eu achei, né, PR, beleza, não. Sempre que ele botava na máquina o PR card dele, naquele papel que vem, vinha esse símbolo que você falou, com o X. Eu falei, cara, com PR? Aí, tipo assim, os 3 PR na época, né? Eu passei, eu tô esperando, demora, tipo assim, meia hora pra eles virem lá. Eu falei, o que foi? Não, então, é porque eu fui com compaixão humanitária, sempre eu preciso passar na imigração, contar toda a história dele, como que ele foi, o que aconteceu, não sei o quê. Ele falou, isso só vai parar quando eu tirar a cidadania. Aí acabou. Olha que negócio, cara. Eu não tinha a menor ideia, eu nunca achei que um PR podia parar pra fazer esse tipo de coisa. Essa parte de documentação é importante prestar bastante atenção para não cometer nenhum erro, senão dá dor de cabeça depois. Eu costumo dizer, eu fui sortudo, mas assim, como você falou, uma estratégia legal. Beleza. Aí o PR saiu rápido, né, pra caramba também, né? Uma das coisas que ajudou foi isso da gente ter todos os documentos, tá com tudo pronto. Então, quando a gente já tava... Eu completei 1 ano de experiência canadense. Assim, no dia, a gente falou, opa, já tá com tudo que a gente precisa. A gente já tava planejando para isso, então fez a prova de inglês antes. E aí foi assim, no dia que deu pra gente fazer a aplicação pro PR, entrar com todas as informações para participar do Express Entry, a gente já preencheu, já tava com tudo ali, tudo certo. Tanto que a gente foi só esperar ser chamado pra, assim, mudar a nota do Express Entry e chamarem a gente. Legal. Show de bola. Voltando um pouquinho pra sua área. Beleza, já conseguiu PR, tá tudo. Qual que é a sua rotina? Qual que é a rotina de um programador? Qual que são as atividades que você faz? Você fala um pouco da linguagem também que você coloca, que você usa. É diferente do trabalho que você fazia em empresa brasileira? É diferente porque pelo que você contou, você trabalhava no Brasil com outras coisas, né? Era tipo front-end, ou dando aula para crianças, mas como que é seu dia a dia? Qual que é a sua rotina? É um pouco diferente, mas tem várias coisas que são iguais, assim, em termos de ferramentas e tal. O mesmo editor que eu uso hoje é o que eu usava lá para escrever o código. Geralmente a minha rotina, eu acordo, vou fazer o meu chá e tomar o café da manhã, lendo os e-mails que eu tenho, as coisas do dia.
preparando, assim, tudo durante a manhã, como parte da equipe tá no horário do Pacífico, são 3 horas de diferença daqui. A gente tem uma reunião diária, ela é no... Teoricamente é para ser no começo da manhã, mas o começo da manhã para eles é meio-dia aqui. Então a minha manhã é mais tranquila, eu vou preparando todas as coisas que eu preciso fazer no dia, participo da reunião e aí depois começo a resolver os problemas que tem para as coisas do dia. E aí termino às 5 horas da tarde. Acabou, fecho o computador e é isso. Isso é uma coisa muito legal do Canadá, né, cara? Pelo menos assim, tem áreas que a gente viu que não é assim, né? Mas tem um horário, acabou, é isso, segue a vida, bateu o relógio ali, já foi, acabou. Assim, tem alguns dias que eu fico até um pouco mais tarde, assim, até às 6, que tem alguma coisa pra resolver, tem algo que eu tô finalizando e aí deu 5 horas, melhor não deixar pra outro dia e tal, mas de maneira geral o horário de trabalho é bem tranquilo, assim, é bem certinho, eu trabalho naquele período e pronto, acabou. Tá bom demais. Antes da gente entrar nos nossos quadros aqui, vamos falar um pouquinho mais dos nossos patrocinadores aqui. A gente tem também, agora está quase chegando na Tax Season, né, Maurício? Da MB Group Tax Solutions, que é inclusive um parceiro nosso. Ele faz várias aplicações, assim, se você quer abrir uma empresa, por exemplo, aqui no Canadá, tem alguns requisitos, né? Se você já tem a residência permanente, ou se você é cidadão, ou até se você work permit, desde que você tenha uma pessoa, tem várias possibilidades. Ele consegue fazer esse processo de auxiliar, ele faz as taxas também, que o pessoal chama as taxas, mas nada mais é que o imposto de renda, que começa agora, né? Que chama Tax Season em breve, vai começar, acho que se não me engano vai até abril. Então ele pode fazer todo esse auxiliar vocês. O Edgar tem auxiliado brasileiros ao longo de vários anos ali e a gente recomenda bastante justamente porque aquilo que o Marco estava falando, né? Se você for fazer sozinho, pode ser que você cometa algum erro. Então, é melhor você usar a ajuda de um profissional. E também temos a Just Mortgage Shop, que a gente falou muito da Syncol, né? Que é uma empresa que faz isso de compra, mas para você comprar uma casa, você precisa conseguir o financiamento, que é justamente o que a Syncol consegue. Ela tem contratos com várias empresas, né, bancárias do Canadá inteiro. Então, ela consegue conseguir esses financiamentos para vocês, né? Então é importante, a Regiane já esteve aqui também, ela veio no podcast, ela é uma mortgage agent, inclusive a gente é obrigatório a falar a licença dela, que está aqui, né? Aquela logo azul ali. Então tudo que é relacionado a compra, refinanciamento, equity, take, acesso a grandes bancos, tudo que você precisa para conseguir comprar a sua casa, entre em contato com eles, o link também está na descrição. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. Temos também a Brasil Remitência, que inclusive a gente em breve vai fazer um podcast com eles. Brasil Remitência é uma empresa lendária aqui no Canadá. Ouso dizer que é uma pioneira no mercado, né? A fundadora da empresa está aqui há mais de 30 anos no Canadá. Então, era o jeito que começou assim, sempre ajudando brasileiros que querem enviar dinheiro para o Brasil. E hoje ela tem crescido bastante, está entrando nessa área digital também, com os serviços. Eu acho que o mais legal do Brasil Remitência é o cuidado que ela tem, essa proximidade que ela tem com os clientes. Eu acho bem legal, eles me ligam no dia do meu aniversário. Falam, parabéns, não sei o que e tal. Eu acho muito legal a forma humana que eles fazem essa emissão de dinheiro, né? Então, se você precisa mandar dinheiro para o Brasil Remitência é a solução clássica aqui do Canadá, aqui de Toronto. Então, pode confiar, o link também está aqui na descrição. É isso aí, Maurício. Acho que eu falamos de todo mundo. Bom, beleza. E você que estiver em casa, estiver gostando aí, deixa seu like, deixa seus comentários, indica para os amigos aí e não se esqueça de se inscrever aí, @Carreiras no Canadá, ativar o sininho aí para receber quando tiver vídeo novo. Aqui no YouTube, no Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, nos maiores plays disponíveis de podcast disponíveis no mercado. Então vamos lá começar então nossos quadros, né, Marco? Os tradicionais aqui do Carreiras no Canadá. Começar no primeiro quadro, que é um quadro sobre lazer. Uma discussão que iniciou lá no Instagram, onde as pessoas comentaram ali que quando elas se mudaram aqui para o Canadá, elas perderam um pouco do lazer que elas tinham no Brasil. Como foi isso para você quando você saiu lá da sua cidade e veio aqui para o Canadá? Você sentiu falta assim, de alguma coisa de lazer que você tinha lá e aqui você não conseguia fazer, e agora de mais tempo aí já estabelecido aqui, você ainda sente falta, se sentia falta de alguma coisa? Acho que na verdade foi o contrário pra mim.
como eu vim de Cuiabá, assim, interior do Mato Grosso, meio centro da América Latina, literalmente, lá não tinha nada. Tudo que a gente precisava fazer, assim, eu vou para um show, eu vou para alguma coisa, a gente tinha que viajar para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Então, sempre foi um processo muito complicado. Aqui a gente tem acesso a vários shows, a museus, coisas assim que eu nunca pensei que eu ia, tipo, eu falei, vou ir porque é diferente, pra ir assistir uma apresentação de balé, uma ópera, uma coisa assim. A gente teve essa oportunidade de fazer aqui, assim, são coisas extravagantes e tal, mas é legal você fazer pelo menos uma vez na vida. Ópera é surreal aqui, né? Nossa, é surreal. Cara. É um negócio muito legal, mas assim, um negócio diferente. Eu nunca imaginei que eu iria, assim, não sabia nem o que eu ia vestir. Você já foi, Maurício? A orquestra daqui, cara, você sai de lá com os cabelos do corpo inteiro arrepiado, cara. É sinistro. A gente descobriu essas coisas, assim, que são interessantes, que a gente gosta. Acesso a outras atividades também. Eu gosto muito de board games. E aí tem vários grupos aqui, tem vários lugares para encontrar as pessoas, lojas para comprar os jogos mesmo. Os parques também, principalmente agora no inverno, tem parques que são abertos para você ir patinar. Então é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia gostar de fazer. Que eu falei, pô, legal, é de graça, vou lá. É isso que eu falo, de graça é muito legal, porque isso foi um dos maiores choques que eu tive nos Estados Unidos. Lá tudo pago. Tem bem menos que aqui, todos pagos. Aqui tem muito mais e tudo de graça. Sim, tem... Acho que umas 2 semanas atrás a gente foi no museu também. Era um dia que o museu estava aberto de graça. Então, assim... Tem algumas coisas que são caras, são muito legais de fazer, mas são caras. Mas tem várias alternativas e vários momentos que, assim... lugares na cidade abrem para você visitar, para você saber mais sobre a cultura, sobre o lugar. Acho que esse acesso, assim, essa facilidade de ver coisas diferentes e coisas novas... é uma coisa que eu não tinha e que eu tô gostando muito. Não, muito legal, muito legal. E vamos então pro nosso segundo quadro. É uma pergunta bem simples e direta. O que é o Canadá para você? O Canadá para mim acho que é essa oportunidade de mudar, a mudança de perspectiva, assim, de... Eu não tinha muita perspectiva de futuro no Brasil, de o que eu ia fazer da minha carreira. Aí vim pro Canadá foi um passo que me fez crescer também como pessoa. Eu me senti adulto depois que eu tô assim, longe da família inteira, longe de tudo e ainda assim consigo cuidar da minha vida. Acho que essa mudança, essa maturidade e a perspectiva de futuro. Não, legal. País de muita oportunidade, hein? Com certeza. Então, vamos lá então pro nosso quadro tradicional aqui, que a gente fala que é o sal na neve. Né, que é jogar o sal nas ruas, nas calçadas, para desbloquear o caminho, né, das pessoas no inverno. Então, quais são as maiores dicas que você dá para quem quer vir para o Canadá e se tornar um desenvolvedor? Então, passa aí as dicas para o pessoal de casa que tem. Eu comentei do inglês, acho que isso é muito importante. Ter um inglês, assim, conseguir se comunicar é muito importante. Sotaque não é um problema, porque todo mundo que você vai trabalhar tem sotaque. Uma diferença daqui para os Estados Unidos, por exemplo, é que nos Estados Unidos, se você tiver um sotaque forte, as pessoas te olham com cara feia. Aqui não, como a maior parte das pessoas é imigrante também, não tem problema. Ter as plataformas e redes sociais atualizadas, o LinkedIn atualizado em inglês é importante. Eu cometi um erro, tinha o meu LinkedIn traduzido em português e em inglês. Em português aparecia sempre e aparecia para as pessoas, para os recrutadores daqui. Aí eu falei sempre falo isso, cara. Eu sempre falo isso para não fazer isso. Não façam isso, coloquem tudo em inglês. É muito importante. Tá participando dos eventos, encontrando comunidades para você fazer networking é importante também e abre muitas portas. Eu cheguei aqui, entrei na comunidade de desenvolvedores de JavaScript daqui de Toronto, o Toronto.js, e abriu para mim, assim, oportunidade para fazer várias coisas, para participar, ser voluntário. Tem um evento que eu contribuo todo mês. Eu tô fazendo programação ao vivo com as pessoas, assim, uma sessão de programação ao vivo. Já dei palestra, então, assim, é uma coisa que abre muito as portas. Esse programação ao vivo é legal, que meio que te prepara pra entrevista, né? Sim. Sim. É legal. Não, show de bola.
Show de bola. E nosso último quadro, né, que é o Momento Jabá, onde as pessoas te encontram, rede social, LinkedIn. Fica à vontade. A gente deixa pra você. Para me encontrar é fácil, eu uso sempre o mesmo usuário em todas as redes sociais. O meu nome, MAD Campos. Então, assim, é fácil de me encontrar. Você pode encontrar no LinkedIn, GitHub, Instagram também. São os lugares para me encontrar. Não uso muito Twitter, então não tem lá, e é isso. Show de bola. Tem um quadro que a gente criou novo também. Esse aí não é com o convidado. Eu falo, dicas de inglês. Presta atenção. Water, água. Anotado aí. Isso aí. Não, mas, voltando aqui. Cara, muito legal. História show de bola num período curto de tempo, né? Eu acho que é legal de ver isso, né? Esse planejamento, quando ele fez tudo, analisou tudo certinho, tipo, de 2019, o seu PA foi em 2022, né? 2023. O PA saiu em 2023. Então, em 3, 4 anos, ele conseguiu passando pelo college. Chegou preparado, já organizou tudo, já conseguiu, já tá com o PR, isso é legal. E isso depois dos 30, né? Quando você aplicou, você tinha mais de 30. Sim. Que é teoricamente mais difícil, né? Ainda assim, acho que até uns 35, 36, ok. Depois de 40 começa a complicar um pouquinho mais. Menos 40 pra você ver. Eu apliquei pro meu, eu tinha 35 quando eu apliquei. Então, mesmo assim, eu perdi uns pontinhos bons, né? Entendeu? Quando eu fiz, mas enfim. Aí a gente compensa com a prova de inglês e tal, estuda pra caramba. Assim, a gente estudou bastante, se preparou. O Saulo é professor de inglês, né? Pra ele preparou é moleza, fez com o pé nas costas. Mas aí que tá, pra aplicação pro PR, ele não era o aplicante principal, então eu tive que estudar muito. É verdade, não conta tanto, é verdade. É importante isso, né? E eu estudei pra uma coisa que eu detesto, que é gramática, assim. Você estudou gramática? Estudei um pouco pra, né, falar melhor e tal. Ah, tá, entendi. Como fundamento, né? Isso. Não como... É porque isso é interessante, falando de prova de proficiência, né? Porque eu fiz o FCI, o CEI também. Cara, lá é inglês Brasil aquele negócio. Tem que estudar gramática, não tem questões específicas. Sim. Isso não tem no IELTS, que é bom, mas aqui, né, falou, gramática é a base, né? Eu aprendi inglês, assim, jogando videogame e assistindo filme e ouvindo música. Então eu sei falar, assim, me comunicar bem. Eu cheguei a estudar inglês por um tempo no Brasil, mas a minha base, assim, de gramática é ruim. Às vezes eu conjugo um verbo errado, alguma coisa assim. Mas canadense não sabe gramática, não. Eu fiz aula aqui pro GMAT com eles, cara. Eu dava aula, eu achava... Cara, eu achava que falei, velho, eu tô ensinando gramática pro canadense, porque eles não sabem. Não aprende na escola. Não aprende na escola, cara. Como que ele vai saber? Por que aquilo ele vai pelo ouvido? Isso é horrível pra fazer uma prova de tipo, que ele tem que fazer, né? Tipo, do GMAT, lá, que tem questões de erro. Não pode usar o ouvido toda hora, cara. Tem coisa que soa estranho, mas é o correto gramaticalmente pra ele, entendeu? Isso é bem complicado, mas assim, consegui tirar uma nota boa de inglês, assim, apesar de tudo, passar. Que legal. E foi esse planejamento, assim, ter todos os documentos já preparados, ter a visão no objetivo final. Acho que foi o mais importante, já preparar para o objetivo final, assim, de lá, o que eu preciso fazer para chegar até lá. Bom demais. E parabéns, assim, pela trajetória vitoriosa aí, cara, que é realmente esses perrengues todos superando um a um. É muito legal. Muito bom. Obrigado. Isso aí, pessoal. Até breve, né? Até o próximo episódio. Obrigado pela audiência. Boa noite. Boa noite. Boa noite.